Alguém grita no Noma, não? É muito fácil a gente apontar erros sem enxergar um histórico. todo, sim. Exato. Só que as pessoas sabem, as pessoas que estavam lá há mais tempo, queria Como até é que era antes. Exato. E o que tu fazia lá, enfim, assim, como é que começou esse lance de, bom, cara, decidi ir... Acho que o ponto de virada foi quando eu percebi que eu não teria tempo hábil na minha vida para estudar 1% do que eu gostaria de estudar de gastronomia. Eu falei, cara, eu preciso largar tudo que eu tô fazendo para estudar isso. Assim, indiscutivelmente é o melhor chefe que eu já trabalhei, ponto. Caraca, que massa. Ele é um cara, assim, extremamente humano. Ele é um E ele é cara da onde? muito foda, ele é mexicano. Nota 10 em absolutamente tudo, assim, ele é um cara muito fora da linha. Ou, por exemplo, tem muitas coisas que o Noma fazia na época que eu tava, como, por exemplo, eu fui trabalhar de uma forma não remunerada. Não acho legal, ponto, não é algo que eu acredito. No momento que eu tava no avião retornando, eles tinham anunciado que o próximo equipe seria remunerado. Pago, Então, assim, foi a melhor relação interpessoal em restaurantes que eu já tive na minha vida, assim. Então a grande questão é essa. Como é que profissionais de gastronomia como a gente, chefes, donos, líderes, estudantes, todo mundo que vive essa rotina, como é que a gente cresce de verdade na carreira se o que faz diferença ninguém ensinou? Liderança, gestão, comunicação, inteligência emocional, capacidade criativa e de inovar. É isso que separa quem fica parado de quem evolui. A ECOA é a comunidade que desenvolve essas habilidades. E esse podcast traz histórias de quem já passou pelo fogo e aprendeu na prática. O sucesso deixa rastros. E a gente faz essas histórias ecoarem. Esse episódio é apresentado por System Vac, seladora vácuo profissional para quem leva a cozinha a sério. Eu sou a Thalita Koller. Eu sou o Ricardo Dornelles. Isso é o ECOA Podcast. Fala, galera, iniciando aqui mais um podcast da ECOA. A gente tá no Congresso Raízes, estou com um convidado muito especial aqui, que é o Igor. Cara, enfim, a gente vai falar de bastante coisa aqui hoje. Mas, cara, obrigado aí por ter vindo aí, obrigado por ter aceitado. Sei que tá uma corrida lá no Cairu e tá... Não, eu que agradeço, é um prazer mesmo, assim, estar aqui, tanto estar no Raízes. Cheguei ontem cansado, absurdo, passei um pouco, dormi, agora tô bem, pronto pra voltar amanhã. Tava rolando um evento lá, né, em Vitória agora. Tava rolando alguns eventos, mas a casa, eu fico na operação o tempo inteiro, então domingo... Seria ontem minha folga, tava aqui, então emendando a semana inteira, mas Vocês lançaram, o que foi que eu vi uma foto no Instagram lá do palco lá e tal, acho que é um movimento que estão criando, não sei se é estadual. Não, é do Sebrae. O Sebrae, ele tá criando um novo... Eles estão chamando de movimento, mas eu não sei se vai ser de fato ali algo imersivo para restaurantes ou junto de restaurantes com produtores, mas esse é o movimento do Sebrae Brasil mesmo, que eles estão chamando de chefes de raízes, que eles querem aproximar pequenos produtores, pequenos médios produtores de restaurantes, meio que para mostrar para o público... O trabalho que eles estão fazendo. E a capacitação também daquele produtor, através do Sebrae, o que esse produto pode ser desenvolvido através da mão de chefes e de restaurantes, cara. Mesmo. Assim. E, então, é do Brasil inteiro? Brasil inteiro. Brasil inteiro. Que da hora, cara. Bem legal, realmente bem legal. E é parecido um pouco com o que a gente faz ali no Cairu já desde antes. Sim, então. Sim. Pô, irado, eu vi o Juarez lá na foto, eu falei, pô, tá o Igor e o Juarez ali, um negócio importante. Irmão, queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que foi o lance de tu ir pro Noma, lá, né, principalmente, e o que tu fazia lá, enfim, assim, como é que começou esse lance de, bom, cara, decidi ir, porque a gente sabe que tu tem que abrir mão de várias coisas para ir também, eu acho que lá também é super punk, conheço uma galera que trabalhou lá e tal, acho que tu foi numa época também muito foda ali, eles já tinham feito livro ou não? Já tinha feito livro, então tipo, tá estourando, assim. Conversei com o Pedro Soares agora, quero até parar pra conversar um pouco mais com ele, que ele foi em 2012, que era, tipo, acho que a época mais punk mesmo ali do Noma, eles tinham acabado de ganhar pela primeira vez, a segunda vez, que é o melhor restaurante do mundo, deve ter sido, assim, a maior pauleira de todas, ele deve ter pegado ali em 2012. Eu fui mais pra frente. Assim, não foi uma decisão ir, obviamente eu queria muito ir, mas não é tipo, vou pro Noma, não é assim também. Era um sonho, de fato, ir. Na verdade, eu entrei na gastronomia por conta do Noma. Caralho. Eu sou engenheiro eletricista, não cheguei a me formar, mas eu fiz 4 anos na Federal lá do estado. E só que, assim, eu tava realmente completamente desanimado, desmotivado ali com a faculdade. E eu chegava em casa para estudar gastronomia. Era o meu momento de descanso quando eu começava a ler livros de gastronomia. Assim. Não sei também de onde exatamente isso veio. Eu sempre gostei muito de estudar culturas e tal. Então, quando eu descobri fermentação, foi o primeiro caminho ali que eu me interessei, que eu me apaixonei. E por conta da fermentação, eu acabei descobrindo o Noma na época.
E eu sempre gostei muito de arte, de forma geral, assim, fotografia, pintura, etc. Só que eu nunca fui bom em nada. E aí, quando eu... Mas sempre consumiu bastante coisa. Muito. Que massa. E aí, quando eu descobri o Noma, assim, eu sempre gostei muito de estudar culturas pagãs, ali, pequenas vilas e regiões do mundo que ainda valorizam bastante a natureza e tem algum tipo de valorização daquele espaço culturalmente em alguma época do ano. Então, seja um festival de colheita, um festival de primavera, então todas essas pequenas vilas ao redor do mundo, seja na América Latina, seja na África, no Japão, na Europa, eu sempre gostei muito de estudar a origem disso, porque sempre vinha ali uma correlação com o início da agricultura, enfim, era uma coisa que eu sempre achei muito interessante, essa relação humana e cultural com a natureza. E aí, quando eu descobri o nome, eu estava estudando fermentação, e fermentação é super conecta ali com culturas como um todo. Que legal. A estética do Noma foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque eles estavam fazendo uma coisa linda e é 100% natural, assim, muito... conectado com a natureza também. 100% conectado com a natureza. É uma coisa que às vezes você bate o olho e parece ali que não tem muito processo, mas tem 1 milhão de processos por trás. Sim. Só que é uma coisa linda e eu fiquei assim, cara... Talvez isso seja uma espécie de arte que eu consiga fazer em algum momento. Irado. Se eu estudar muito. Porque, tipo, nunca me dediquei a tentar fazer uma pintura. Então o Noma foi o primeiro, assim... Foi a faísca da parada. Foi a faísca. Que massa, e eu não fazia ideia que tipo, era o melhor restaurante do mundo, nem nada do tipo. Foi uma visão estética ali do lugar. Falei, cara, que lugar lindo, que lugar foda. Que coisa linda que eles fazem. Foda, velho. E aí, quando eu comecei a mergulhar na gastronomia mesmo, assim, comecei a estudar gastronomia, e aí, pouco a pouco, eu fui entendendo, tipo, a importância deles. Eu falei, caralho, esse lugar realmente é foda, eles estão fazendo algo muito diferente há muito tempo também. E aí, foi quando eu percebi que eu sempre estudei muito, assim, sempre gostei muito de ler literatura, seja o que for, sempre li muito mesmo. E aí, quando eu comecei a E tu consumia, assim, o lado artístico da parada, mas tu consumia comida em si? Tu ia pra restaurante já ou não? Foi uma coisa... Eu ia, mas não era tanto, assim, porque quando eu viajava, buscava alguns restaurantes legais, assim, mas, tipo, nunca lia muito guia ou qualquer coisa do tipo, não era tão imerso, assim, nessa... No mundo da gastronomia, exato. Entendi. Mas eu sempre curti, eu sempre achava legal, assim, até o momento que eu realmente percebi que era um mundo muito maior do que eu imaginava. Sim, do que tu imaginava. E aí, acho que o ponto de virada foi quando eu percebi que eu não teria tempo hábil na minha vida para estudar 1% do que eu gostaria de estudar de gastronomia. Eu falei, cara, eu preciso largar tudo que eu tô fazendo para estudar isso. E aí, quando eu... Sim, uma hora tem que decidir qual que vai ser o caminho que vai seguir, porque, Exato. A vida vai passando, tu não vai conseguir nunca aprender tudo, né? E eu tava infeliz no que eu tava fazendo também com engenharia, e eu falei, cara, eu vou me dedicar a isso. Sim. Então, no momento que eu larguei engenharia, eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, fiz um curso rápido de gastronomia, comecei a comprar muito livro de gastronomia e comecei a trabalhar em restaurantes, tudo na mesma semana. Saquei. E aí foi quando eu percebi, cara, eu preciso aprender um pouco do geral, óbvio, para aprender bases clássicas, enfim, e também encontrar algo que eu realmente gostasse, que eu me apaixonasse, que foi quando eu descobri mesmo ali a fermentação, me apaixonei pela fermentação, e muito mais por essa ligação com culturas, Sim. E porque era uma forma de conseguir criar sabores que não estão disponíveis assim naturalmente. E isso eu achei muito legal. Isso é foda, né? É verdade, né? Porque a fermentação, ela... Cara, tu pega, sei lá, falar qualquer coisa aqui, mas a cenoura... Pô, a cenoura, ela muda, ela tem uma transformação bizarra ali, que em teoria tu tá direcionando, né? Então, tu tá botando os parâmetros ali, tal, certo da fermentação, mas é uma vida que tá acontecendo ali, se transformando, né? É uma poesia, na verdade, isso aí, né? Cara, pô, não, é muito lindo. E, assim, eu sempre gostei muito de química, biologia, então eu comecei a me aprofundar em fermentação. Tu já trabalhava com engenharia? Não. Só fazia Tava o curso. se formando, tá? Era um curso que me sugava muito Engenharia elétrica? Elétrica. Tá. Porque era um curso integral, então eu também conseguia trabalhar, eu não conseguia ter muito tempo livre ali pra fazer alguma coisa. E para me desenvolver também naquilo. E tu acha que, tipo assim, você olhar no macro, assim, não sei se já parou para perceber isso, para pensar, mas acho que tu usou alguma coisa da sabedoria da engenharia elétrica
pra hoje? Cara, eu acho que um pouquinho, mas não necessariamente da engenharia elétrica, mas da base da engenharia em si. Porque quando você começa a estudar qualquer engenharia ali como base, né, o ciclo básico, você Ela tem uma lógica, né? E você acaba aprendendo sobre cálculo, e cálculo é uma coisa muito mais profunda do que a matemática que a gente trabalha no dia a dia. Então você consegue ter uma percepção diferente. Eu agradeço muito ter passado por essa época na engenharia, porque se eu não tivesse entrado no curso ali oficialmente, eu não teria tido acesso de uma forma livre ou espontânea a essa visão mais objetiva da construção do mundo em si, assim. Então, eu acho muito legal. Eu sempre falo que qualquer tipo de conhecimento nunca é desperdiçado. Eu acho que aprender, seja o que for, é muito importante. Sim, então, isso vai criando a nossa identidade, né? Muito massa, cara. E assim, eu sempre penso, se eu não tivesse feito isso, talvez eu nunca tivesse entrado na gastronomia também. Então, não me arrependo de nada. É um tempo ali que, eu fico pensando, poderia ter usado esse tempo para trabalhar com gastronomia, mas se não tivesse acontecido, acho que eu também não estaria aqui. Sim, tu não seria o Igor aqui agora, né? Sem dúvida nenhuma. Não, então não tem arrependimentos, acho legal isso, assim, os caminhos que a vida leva. Cara, também. Isso é muito louco, porque a gente deve ter entrevistado já umas 8 pessoas aqui, 8 em perfis diferentes, e todos têm alguma bagagem de outra coisa, né? Isso é muito louco porque, tipo, elas se complementam, né? As habilidades. Então, tu é um cara super, vamos dizer assim, artístico, com esse viés e tal, e, fez engenharia, que é uma coisa meio quadrada, preto no branco, e não sei o que lá, que deve ter ajudado a pegar esse caos inteiro que rola na cabeça e botar nas caixinhas, assim. Isso. E isso é muito massa, cara. E o que me chamou a atenção foi o lance de tu ter reconhecido pelo lance da estética, né? Tu vê, o Kairu é muito estético, a parada, desde o conteúdo, desde a foto. Eu comentei na tua foto a produção do negócio. O que vocês estavam fazendo ali na que eu comentei? Pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, ele tava... Era uma história, vocês estavam fazendo uma produção audiovisual lá. Ah, sim. Que era? Era conteúdo mesmo? Na realidade, é um cliente que ele se tornou um amigo ali nesse meio tempo, e ele falou que hoje em dia ele tem a maior empresa de audiovisual do Espírito Santo, ele trabalha assim para as maiores marcas e governo também do estado, e ele falou que ele entrou no ramo de audiovisual quando ele assistiu pela primeira vez Chef's Table. E ele ficou apaixonado pelo Chef's Table, e ele sempre quis fazer algo parecido com algum restaurante do estado, só que ele nunca encontrou nenhum restaurante que ele tivesse vontade de fazer. Então ele tá tentando encaixar o Kairu de diversas formas possível. Em alguma produção audiovisual. Em alguma produção dele, porque ele ainda tem vontade de fazer isso acontecer. Então ele tá meio que usando essa estética do Kairu como pitch ali para outros... fazer um piloto para vender um projeto. Exato. Que irado, cara. E aí vai ser o rebranding de um banco local que ele tá fazendo esse projeto, que aí faz um traçado ali com produtores locais também, e aí o Kairu ele quis usar também como margem. A gente vai estar nesse comercial ali do rebranding, que vai sair no final do ano ali também. Que da hora. E aí ele já quer usar isso pra tentar fazer alguma coisa com o Kairu. Sim, entendi. Que da hora, cara, que massa. E, cara, como é que era lá no Noma, assim, a dinâmica, qual a tua posição, assim, quando tu chegou, tu conheceu os caras lá, que a gente vê em livro, que a gente vê em revista, que a gente vê em foto no Chef's Table, né? Eu fiquei sabendo ontem que o Chef's Table, ele foi o que fez a Netflix, né? Sim. Isso é muito louco, assim. E, enfim, como é que foi isso, assim? Acho que a sensação mais engraçada que eu tive foi quando eu cheguei 2 dias antes de eu começar. A primeira coisa que eu fiz quando eu acordei. Mas como é que tu foi pra lá? Tu mandou e-mail? Eles recrutam em média entre 20 a 30 estagiários por ano, então assim, pessoas do mundo inteiro querendo ir. Nossa, é pouquíssimo, pouquíssimo. E... então é muito... É muito difícil. É muito difícil chegar já. Então, por isso que não foi uma escolha, assim. Estudando bastante, a minha ideia não era ir direto pro Noma, eu queria trabalhar em outros restaurantes pra meio que, essa ideia de fazer uma escadinha pra um dia chegar lá. Era um sonho chegar lá, depois que eu entendi o que era o restaurante. Mas o Noma, ele foi tua primeira experiência com gastronomia ou não? Não, eu já trabalhava no Espírito Santo, mas foi minha cozinha ali de formação, trabalhando em restaurantes locais e tal. Tinha feito curso já? Isso. Entendi. E aí, eu falei, também não custa nada tentar, né? E aí, como eu estudava, muito o próprio restaurante e fermentação, eu tentei fazer com que essa ida para lá quase como se fosse meu TCC, assim. Sim. E aí eu
mandei um textão para eles, um e-mail meio que relacionando o que eu estudava com fermentação com o menu que eles estavam trabalhando na época, tipo, meio que, sei lá, mostrando para eles, cara, eu acompanho muito vocês, tô vendo todos os pratos que vocês fazem, tô pesquisando sobre isso também, e esse interesse de trabalhar lá, e aí eles aceitaram. E o engraçado foi que o meu primeiro dia na cozinha e numa cozinha, tanto como eu comecei a trabalhar e estudar na mesma época, o meu primeiro dia na cozinha e o meu último dia no curso foi quando eu recebi o sim para ir pro Noma. Então foi um pulo assim grande também. Foi esse 1 ano e meio ali trabalhando em cozinhas e aí eu recebi a resposta para ir. Sim. Só que veio a pandemia também. Então isso gerou uma dúvida, uma incerteza se realmente conseguiria ir. Ninguém sabia exatamente o que ia acontecer pós-pandemia, quanto tempo ia durar, enfim. Mas aí atrasou 1 ano e pouco a minha ida, eu continuei trabalhando lá no Espírito Santo, e aí quando eu fui, as coisas já tinha estabilizado, tinha atrasado bastante a minha ida também. Mas aí no meu primeiro dia que eu cheguei lá, fui ver o restaurante, antes de fato começar. É engraçado, como tanto eu acompanhava, parecia que já conhecia o lugar. Assim, tipo, então é aqui e tal, as coisas foram encaixando essa curiosidade, assim, tipo assim, porque, cara, a gente na ECO, inclusive, pesquisa bastante, assim, esses lances das dinâmicas, e esse dia eu vi que eles tinham uma coisa que era tipo de um alinhamento emocional, assim, tipo assim, cara, como é que tu tá hoje, piriri, porque daí a galera se alinhava, sabia, pô, o Igor hoje dormiu pouco, pô, eu sei que ele vai estar um pouco mais cansado, então, né, então equalizava, assim, até pra galera saber, assim, mas como é que foi, tu chegou lá e primeira dinâmica é, tá, vamos conhecer todo o restaurante. Isso. Tá. Foi no dia que o restaurante estava fechado, e quem recebeu a gente foi o Pablo. Na época ele cuidava dessa parte de produção, porque a cozinha lá ela é dividida em alguns formatos. Assim, a gente tem algumas praças para os restaurantes, para os pratos que estão sendo servidos no menu, e tem uma cozinha meio que geral, que são de produções dessas produções. E dentro dessa passos. Cozinha de produção tem outros setores dentro dela, né? Exato. Aí tem o setor que o Pablo cuidava, que era essa parte muito logística ali, porque você precisava alinhar todas as produções dessas outras praças com a dele e fazer tudo gerar. Entendi. E aí ele cuidava também dessa relação com pessoas. Hoje ele é o head chef do restaurante. E ele, assim, indiscutivelmente é o melhor chefe que eu já trabalhei. Caraca, que massa. Ele é um cara, assim, extremamente humano. Ele é um cara muito foda, ele é mexicano. Mexicano. Ele trabalhou no Noma pela primeira vez quando eles fizeram um pop-up em Tulum, no México. E aí ele foi chamado para ir pro Noma, na Dinamarca mesmo. E a ideia dele, o que ele foi chamado era para trabalhar direto na Test Kitchen, onde eles têm uma cozinha fora do restaurante, mesmo que é no jardim, numa estufa de vidro, onde ficou o René e os chefes principais criando o menu da próxima estação enquanto o menu atual está acontecendo. Tá rodando, sim. E aí ele foi chamado para trabalhar nessa cozinha, só que quando ele chegou lá, eles perceberam que eles estavam precisando de uma pessoa logística, ele era essa pessoa muito boa, e aí ele começou a cuidar dessa parte, mas hoje ele é o head chef ali do restaurante. Ele é uma das pessoas mais criativas, ele é um nota 10 em absolutamente tudo. Assim, ele é um cara muito fora da linha. Ele é muito, com pessoas, muito organizado. Absolutamente. Muito. E aí fui, assim, completamente deslumbrado, tanto pela cidade quanto... Cara, deve ser uma Disney o cara chegar lá, né, velho? Eu fico pensando assim... Tem uma salinha só com potes. Não, mas assim, é maravilhoso. Eu lembro acho que assim, uma das primeiras lembranças de Copenhague foi quando eu cheguei e não me apaixonei pela cidade assim de cara. Tipo, ok, legal. Só que na primeira semana eu já tava assim, completamente apaixonado. Porque é uma cidade muito viva, as pessoas são muito alegres, muito felizes, a qualidade de vida de todo mundo lá é muito boa. E é uma cidade extremamente acolhedora, assim. Não era, tanto que, por exemplo, lá no restaurante, no Noma, eles têm... É muito difícil você ter pessoas com menos de 30 nacionalidades trabalhando no restaurante. Assim, gente do mundo inteiro. Sério? Mesmo. Assim, muito. São 120 colaboradores como um todo, assim, para atender 80, 90 pessoas por dia. Então, é complicado também. Nossa, é muita gente, cara. E na época que eu tava, assim como... Porque hoje em dia eu vejo assim que é muito fácil a gente apontar erros sem enxergar um histórico. Todo, sim. Exato. Sim. Ou, por exemplo, tem muitas coisas que o Noma fazia na época que eu tava, como, por exemplo, eu fui trabalhar de uma forma não remunerada, não acho legal, ponto, não é algo que eu acredito. E no momento que eu tava no avião retornando, eles tinham anunciado que o próximo equipe seria remunerado. Então, assim... Obviamente as coisas estão sempre mudando, sempre evoluindo. Sempre melhorando. É um restaurante que tem 20 anos, mas das pessoas que estão lá há muito tempo, há 7, 10, 15 anos,
é de comum acordo o quanto o restaurante evoluiu e principalmente em questão de pessoas, relação de pessoas, interpessoal, etc. Porque o Noma, Alguém grita no Noma, não? Hoje em dia, não. Caraca. Ninguém. Na verdade, todo mundo em conjunto, toda vez que sai uma comanda, você escuta o restaurante inteiro gritando, yes! E é aquele coro, assim, absurdo. Sim, mas é um lance meio que pra sinergia, conexão da galera. Não é tá todo mundo pensando alinhado. Exato, é o único tom de voz mais alto que você escuta é esse, assim, da equipe inteira alinhada, soltando o prato ali. Mas o que eu quero dizer é ninguém cobra gritando. Não, foi a melhor relação interpessoal em restaurantes que eu já tive na minha vida, assim. Caraca. Isso é uma coisa muito, muito legal, assim. Guardei e guardo pra vida absurdamente tudo que foi passado lá. Só que as pessoas sabem, as pessoas que estavam lá há mais tempo, como é que era antes. Exato. Porque o Noma foi um restaurante que ele surgiu sem ali ter um investimento pesado também, e o René, ele trabalhou com esses grandes chefes numa época em que não se falava muito sobre saúde mental na cozinha, Sim, etc. que era punk rock total, né? Era então ele foi... bater na mesa e... Ele é essa pessoa que, ao mesmo tempo... Teve essa escola, fez com que essas atitudes elas fossem propagadas por um tempo também, mas teve esse clique de entender que aquilo estava errado e tentar mudar. Então eu valorizo muito as pessoas que, tentam consegue mudar. Reconhecer, assim. Exato. Massa demais, cara. Então isso é uma coisa que você vê a diferença do Noma de antes, o Noma de hoje, e o quanto eles trabalham para melhorar isso. Então é uma coisa assim... realmente admirável mesmo, assim, a lida com os funcionários, com a preocupação com a saúde mental, etc. com tudo, assim, com tudo. Tanto que hoje eles fazem 4x3 lá. Sério? Caraca, 4x3. E tu acha que a galera, tipo, o Pablo, por exemplo, você comentou, o cara vive bem, assim, ele ganha bem pra estar lá? Ganha. O grande problema é que o custo de vida muito alto. Na Dinamarca em si é muito alto. Mas a renda como um todo é distribuída de uma forma muito uniforme. Então, por exemplo, a gente não tem disparidades muito grandes, não tem pessoas muito pobres ou pessoas muito ricas. E ele faz 4x3, por exemplo, o Pablo? Ele faz 4x3. São assim... E 8 horas por dia? Não, aí já é um pouco mais. Tá, sim, porque tem que fechar a hora semanal, entendi. Não, mas é um tanto a mais, assim. Pelo menos 10 a 14 horas por dia, mais 4x3 então pelo menos. dobra quase todos os dias. Quase todos os dias. Não, dobra todos os dias, então. Dobra. O intervalo... Tem um intervalo de 1 hora, tem 2 intervalos, um para café da manhã e um para almoço, mas... O cara da produção... porque a produção não vai ter serviço. É a mesma equipe, é a mesma equipe. Então meio que todo mundo dobra todo dia, mas é 4x3. Não, mas o que eu digo é assim, o cara da produção só faz produção. Faz serviço também, só que é diferenciado, porque, por exemplo, eles sempre selecionam 1 ou 2 pratos que são extremamente trabalhosos para fazer a montagem, para estar nessa praça da produção, que ela para, aí meio que junta a equipe inteira, 18, 20 pessoas, para fazer aquele prato que é super intrínseco, assim, de montar. E aí tem muitos movimentos ali, aquelas pétalazinhas, exato. 50 coisinhas para botar. Isso. E aí, por exemplo, o menu ele costuma ter 16 passos. Esse geralmente é um prato que está entre o 5º e o 8º. Então faz esse movimento contínuo ali de equipe junto para já finalizar esses pratos. E assim que finaliza, volta para fazer alguma outra produção ali do dia, um pouco mais massiva. Faxina e depois ir embora. Saquei. E aí tu chegou lá, ele te apresenta todas as áreas, as pessoas ali e tal, todo mundo sabe quem é o Igor que vai entrar, e no outro dia tu já começa a trabalhar. Já começa, do zero. E aí é um treinamento ali só, cara, tu vai fazer uma função... Isso. E aí eles pegam algumas pessoas, por exemplo, tinha gente que estava estagiando lá comigo que trabalhava, por exemplo, no Clover Club de Londres, que está entre o 50 Best e 2 estrelas Michelin. Então tem galera com uma experiência muito grande trabalhando lá, assim. E como é que tu vai pegando mais atividades, assim? Tipo, o cara, agora tu já sabe fazer isso, agora tu vai fazer mais coisas. É menos não necessariamente pela sua destreza ou pela sua... produtividade. Mas é mais pelo seu interesse em estar participativo ali. Então eles percebem muito porque tem muita gente também que vai e que não é tão produtivo assim. E não tem abertura também pra... Exato. Pra aprender, às vezes é isso aí, né? O cara tem muita experiência, vai chegar um cara pra treinar ele sobre alguma coisa e falar, não, já sei fazer. A gente faz aqui desse jeito. Exato. E não dá abertura, então tu vai ter que ficar fazendo isso aí até tu... Isso. Então, por exemplo, tinha gente que chegou lá e tinha acabado de sair do Fish Butcher e do Josh Island. Então era um menu que era de frutos do mar, então ele já foi pra sala ali de pescados, que sabia que ia ser uma pessoa mais...
teria uma proficiência maior naquela Sim. área e, pô, depois que demonstra ali sua capacidade, você vai pegando outros lugares para ir também. Então, eles vão vendo o seu interesse, a sua vontade tá ali e te direcionando também conforme. Se você pedir também, pô, gostaria de fazer outras coisas, enfim, de rodar mesmo ali pelo espaço. Não é tão fácil, mas dá pra fazer, assim. Chegou a chegar uma hora... Tu ficou quanto tempo lá? Foram 6 meses no total. 6 meses. Chegou uma hora que tu já dava alguma sugestão, já, tipo assim, já tinha um poder de fala pra cara... Podemos dar uma sugestão, alguma coisa assim, ou é uma coisa muito difícil de chegar nesse ponto? Não, é porque é um sistema ali quase fordista, vamos botar assim. Porque você tem a Test Kitchen criando aquele menu por 3 meses. Ah, então os caras que decidem estão na Test Kitchen. Estão na Test Kitchen. Eles estão lá, criam o menu inteiro. E aí a gente só reproduz lá na... Só reproduz. Só que uma coisa muito legal que acontecia também, porque você tem ali um chefe responsável por cada prato, e esse chefe ele tem seus assistentes, e aí esse chefe ele precisa ter uma sensibilidade com relação àquele prato, porque ele pra dizer se é viável ou não dentro da operação. Não só isso, mas também porque as estações elas mudam de forma muito drástica, muito rápida lá. Então, por exemplo, o estação menu... de tempo, estação de ano, isso. De ano. E o René ele faz muita questão que os pratos eles representem 100% como que tá a estação, como que tá o clima naquele dia. Entendi. Então, por exemplo, um prato ali de ostras que começa numa época que tá 100% cinza, nevando, e ele vai durar um menu ali que dura entre 3 meses e meio, 4, mais ou menos 3 meses, via de regra. Só que nesses 3 meses o clima já muda muito. Entendi. Então, um mês depois que ele está completamente cinza, que o jardim ele começou a crescer, já é adicionado algumas flores, já é adicionado alguns outros elementos para aquele prato ser mutável, porque eles têm clientes que, por exemplo, numa estação vai 9 vezes no Noma. Então, imagina, você ir 9 vezes em 3 meses no restaurante. Na mesma estação, o cara vai 9 vezes no Noma. Tem gente que vai, é surreal. E é quanto tempo os menus? Quantos tempos? São 16 passos. 16 passos. 16 passos. Entre 14 e 16 passos, ele varia mais ou menos. Que loucura, velho. Primeira vez que eu escuto isso. Geralmente em degustação, pelo menos no Brasil, os caras vão uma vez ao ano, 2. E tá ótimo já, se for, né? Isso. E aí no briefing todo dia eles repassam, né? Quem vão ser os clientes. Tem cliente que já foi lá por 50 vezes. Eles falam quem são os clientes. Falam quem são os clientes. Aí, tipo, se é um ex-estagiário, uma ex-pessoa que trabalhou, se é jornalista, quem é o cliente, o que faz. Ou se já é um cliente recorrente. Mas como é que eles sabem quem que é o cliente? Aí o pessoal de trás... tem uma galera que vai pesquisar quem são. Exato, exato. Legal, cara. Ou ele já deixa anotado os clientes recorrentes também. Então, por exemplo, já notaram que naquela estação já é a 9ª vez que o cliente está indo. Então, eles sempre tentam surpreender aquele cliente também. Entendi. E aí, uma coisa interessante que eles fazem, quando não conseguem surpreender de alguma forma, mas como vai espaçado, né? O menu ele já vai mudando. Então, principalmente quando vai se aproximando da primavera, o menu já está muito diferente, está muito mais fresco, apesar de serem os mesmos pratos. Então, o René ele sempre passa, tipo, para dar uma olhada ali no que está acontecendo e dar esse alerta do tipo, tenha uma sensibilidade, você é o chefe desse prato, então enxergue como que tá lá fora e o que você consegue adicionar a esse prato, sem obviamente mudar muitas gamas de sabor. Que legal, mas cara. assim, trazer algo a mais que represente o que tá ali no jardim, porque é um prato que era completamente frio ali no começo, se olha pro jardim já tá começando a florir, florido, não faz sentido ser daquele mesmo jeito. E aí, então, mas quem na equipe tem a liberdade de fazer isso daí? O chefe do prato da estação. Cada prato tem um chefe responsável ali. E às vezes ele fica com 2 pratos, 3, assim, mas via de regra de 1 a 2, assim, no máximo 2 pratos. E, cara, falando fora da parte de comida, de técnica, de coisa, falando da dinâmica, vamos dizer assim, da empresa, da equipe, etc. O que tu acha legal, assim, que, cara, isso aqui foi genial? Porque o mais louco, assim, que as pessoas que são meio geniais, né, que nem, o René e toda a galera que trabalha lá, a galera não é só genial numa coisa, né? Então é tipo assim, tu vê a estética toda, tu vê o livro, uma parada, um conceito absurdo, a forma que tu tá falando que eles se organizam é, tipo, genial. Sim. Então o que tu achou legal, assim, cara, isso aqui é genial, assim, o que tu achou? Eu acho que eu iria pra essa logística, porque fazer esse restaurante funcionar é muito difícil. Obviamente que com 120 braços, 120 cabeças fazendo esse restaurante funcionar. 240 braços. 240 braços é um pouco mais fácil.
Mas ainda assim, eles sempre... trabalhoso pra caramba. Sempre chegam no limite, assim. Eles nunca estão ali numa zona de conforto. É sempre o limite do limite para fazer aquilo ali acontecer, para entregar o melhor possível. Mas eu acho que, assim, a coisa mais legal é algo que eu vejo que é muito difícil de ter aqui no Brasil como um todo. Sim. Não digo só Tanto que que só tem lá, né? Não, mas eu não digo só no Brasil, mas é uma mentalidade que eu acho que é importante ser quebrada, que é o conhecimento guardado para si. E eles não têm isso. O conhecimento para a gente perceber uma evolução gastronômica geral, o conhecimento precisa ser compartilhado. Sim. E ponto. Sim. Então eles compartilham absolutamente tudo. Tudo para eles é uma biblioteca assim, compartilhada de técnicas, enfim. Tanto e eles registram isso registram também, e compartilham. Legal. E isso ser compartilhado até gratuitamente, porque, por exemplo, o último livro que eles lançaram, que era do Noma 2.0, depois que eles saíram do antigo espaço e foram para esse, eles lançaram um livro. O livro em si não tem nenhuma receita no livro, só tem a descrição ali dos pratos, fotos, etc. Só que você consegue o link de todas essas receitas pelo site deles. E aí é exatamente a ficha técnica que todos os cozinheiros têm, está disponível. Então, assim, você consegue reproduzir o prato do zero exatamente com os mesmos jargões, tudo que eles usam, disponível para todos, assim. Então, se quiser, se tiver um restaurante na região que consegue ter os mesmos ingredientes, consegue ter o mesmo nível de serviço, você consegue reproduzir o prato deles ali do zero. Que massa, Isso é muito legal, assim. E, cara, daí saindo um pouquinho do Noma, assim, tu veio pro Espírito Santo, voltou pro Brasil. Como é que foi essa jornada até tu, cara, agora vou abrir o Cairu? Como é que foi isso, assim? Eu acho que da mesma forma como eu não escolhi pro Noma, eu queria muito ir, eu também queria muito abrir meu restaurante. Tá, mas isso já tinha certeza? Muito. Era um sonho, assim. E eu acho que como seria esse restaurante antes de eu ir e depois que eu voltei, ele ficou muito mais claro o que eu queria fazer. Ah, legal. Ficou muito mais claro, assim, pelo menos no que eu queria valorizar e no que eu... Acho que, assim, quando eu senti mais falta do Brasil e dos ingredientes, tudo que a gente tinha aqui de sabores, foi quando eu tava lá e senti falta do Brasil em si, sabe, assim, senti falta de tudo. Do calor das pessoas. Apesar de assim, ser a única cidade que eu moraria fora de onde eu já morei, Copenhague, eu sou completamente apaixonado, tenho saudades, mas sim, valorizei ainda mais o que a gente tinha aqui, desde os defeitos, as coisas boas que a gente tem. Eu acho que valorizar aquilo da mesma forma como eles valorizam o que eles têm lá, que foi construído por 20 anos, porque antes, na Dinamarca, por exemplo, em Copenhague, você não tinha uma gastronomia dinamarquesa, só tinha restaurantes italianos, restaurantes franceses, e era isso. E essa mudança que eles tentaram fazer, que foi difícil também. Sim. Então, quando alguém pegou e fez, né? Também, sim. Alguém fez. E quando eu voltei, eu queria muito abrir esse restaurante que valorizasse um pouquinho do que a gente tem aqui, mas de uma forma que também, obviamente, o que eles fazem lá é pra gente impossível de se reproduzir, né? Não tá nem no meu sonho reproduzir, mas eu acho que não tem nem muito a ver com a gente ainda, né? Não, assim... não tem. Mas eu acho que acho que se for pegar assim, o que eu trouxe do nome, que eu gostaria de fazer com recorrência ali no Cairu, é enxergar o que a gente tem de bonito na região e transformar isso num prato, seja numa paisagem, enfim. É valorizar o que a gente tem de bonito, seja como for, seja dessa forma extremamente meticulosa e fine dining que eles fazem, ou seja de uma forma mais casual, que é o que eu gosto de fazer lá. Então, trazer o Brasil ali de uma forma mais colorida. Saquei. Só que também não foi uma escolha abrir o restaurante, você precisa de capital, enfim, não tinha nada disso. Mas uma coisa que eu percebi, que eu já tinha notado antes de ir, e nesse tempo que eu entrei ali no mundo da gastronomia, foi que eu percebi que em Vitória, no Espírito Santo em si, tinha um gap de mercado muito grande, que eram de consultorias gastronômicas. Tá. Porque... tinha oportunidade de tudo da consultoria. 100%, porque eu via colegas da área dando consultorias, e ao mesmo tempo que eu tinha amigos que tinham restaurantes e tinha amigos chefes que davam consultoria. E a conversa de ambos era sempre muito parecida. Era o chefe insatisfeito com o resultado da consultoria, porque você não tinha ali um espaço para fazer aquilo de fato acontecer, ou ele não sabia exatamente o que estava sendo feito, porque, por exemplo... você queria abrir um espaço de gastronomia, de comida de boteco, por exemplo, só que você contratava um chefe que era
especializado em churrasco para fazer aquilo. Sim. Porque ele tinha um restaurante muito bom de churrasco, então o empresário acreditava que essa especialidade dele de churrasco, mas é um restaurante, conseguiria passar para seja qual for o restaurante que ele vai abrir. Sim. E aí você via, por outro lado, o empresário insatisfeito com essa consultoria, sendo que, na verdade, você não tinha um match ali. Então, você não tinha uma consultoria ela bem formatada, as pessoas não sabiam, de fato, o que estavam comprando, o que seria entregue naquela consultoria. E também você tinha ali a visão do chefe insatisfeito, porque, putz, eu não sei exatamente queria fazer um trabalho melhor, sim, entendi. Mas eu também não tenho espaço para fazer. Era esse meio termo, assim. Então, eu vi esse gap de mercado, como era uma coisa que eu já gostava bastante, e quando eu voltei de Copenhagen, eu chefiei um restaurante, a experiência não foi muito boa, foi acho que a experiência que mais chegou perto de acabar com a minha paixão pela gastronomia. Eu falei assim, preciso sair antes que Mas sim, tu aprendeu que aquilo ali não era o que tu queria também, entendi. Exato. E aí eu fiquei um tempo, assim, com duas coisas que surgiram, que foi uma possibilidade de ir pro Boragó, no Chile, trabalhar na cozinha de testes. Então, assim, seria o emprego dos sonhos. Só que ao mesmo tempo eu teria que sair do Brasil de novo, não era algo que eu queria fazer naquele momento. E aí, ao mesmo tempo, eu tinha uma quantidade de grana guardada desse último emprego para 3 meses. Aí eu falei, tá, eu tenho que dar resposta para eles nesses 3 meses, mas ao mesmo tempo eu quero me dedicar a tentar fazer essa ideia da consultoria gastronômica sair do papel. E aí eu fiquei esses 3 meses focado nisso. E uma coisa que eu sempre achei muito importante, que eu vi as pessoas fazendo, era que a sua consultoria gastronômica estava ligada estritamente ao seu nome. Então, por exemplo, a consultoria do chefe Igor. E isso, de certa forma, apesar de ser interessante, eu não gosto muito quando tudo se torna extremamente personificado. Porque aí você não consegue... Tudo vai estar estrito a você, seus erros, seus acertos, enfim. E não é assim na prática, né? O Noma não é o René, né? Exato, não é. E então, acho que o primeiro ponto que eu decidi foi que não seria o meu nome a consultoria, e ao mesmo tempo, para essa consultoria ser mais forte, eu precisava de mais pessoas boas juntos comigo. Perfeito. Então, o que eu tentei fazer foi reunir algumas pessoas que já eram amigos da área que eu admirava o trabalho, outras pessoas que eu só admirava o trabalho, que não eram amigos, se tornaram amigos. Tem um moleque que trabalha contigo lá. O Wellington. Eu acho que ele trabalha. Eu fiz um evento, cara, com o Hugo Grassi lá na... Como é que é o nome da última cidade de Espírito Santo? São Mateus. São Mateus. O Gabriel do Tatá. Isso, Ele velho. É muito cara, foda. Ele é muito foda. Cara, não, isso aí pra mim foi assim... Não, Espírito Santo em geral, né, cara, muito massa, velho. Muito massa. Sim. Assim, num lugar super distante, fora de rota, etc. Eu cheguei lá, o cara... Falei, meu, o trabalho desse cara, velho, bizarro. Não, só fazendo um link pra depois a gente voltar. O Cairu tá com 5 meses aberto. No 3º mês a gente fez um primeiro evento que eu tento trazer pessoas que, sei lá, gostam e conhecem gastronomia, e pessoas que têm o receio de ir lá e provar uma gastronomia mais autoral ali no estado, porque não é algo que existe muito. Então... E aí, mas como é que é... Tá, tu pegou a consultoria, etc, Isso, vou abrir o Cairu agora. Como é que tu fez pra, tipo assim, cara, não tenho capital, como é que eu vou entrar e etc, conseguiu grana emprestada com a família, conseguiu investidor, hoje é teu, como é que é? O Cairu hoje é teu. É meu. Eu tenho meu sócio, que justamente depois que eu abri essa consultoria, que ela se tornou quase como se fosse um espaço colaborativo, que eu chamei outros chefes, ou sommelier, o chefe patisserie, etc. A gente formou esse coletivo ali e a consultoria se tornou um espaço forte. E as pessoas viam essas pessoas extremamente qualificadas, e aí a consultoria funcionou. E nessa época de consultoria, eu tava fazendo academia, e na frente da academia que fazia tinha um prédio muito antigo que estava em demolição. Início de obra, na verdade, que eu achei que fosse demolição. E lá no Espírito Santo tá tendo algo muito casual de acontecer, que são prédios históricos sendo demolidos para construir farmácias. E eu fiquei com muito medo acho que no Brasil inteiro, cara, impressionante isso. Ou prédios, né? Essa casa é tão linda, assim, não é possível. E aí chegou um momento que eles colocaram um QR Code da obra, e aí eu entrei em contato, perguntei se seria um projeto gastronômico, enfim, para oferecer uma consultoria. E aí foi aí que eu conheci meu sócio. O Joaquim é o dono da casa. Ele morou naquela casa.
Ele comprou a casa dos 11 irmãos, a casa ficou abandonada por 15 anos, ele queria dar uma nova vida pra casa. Que irado. E aí foi a época que eu tava mais abarrotado de trabalho, assim, mais business, que era tipo, deixa eu te passar um orçamento, não, ok, vamos pro próximo. Só que com ele foi um clique, assim, que a gente se identificou muito. Quando dá um match é foda, né, cara? Hoje é, tipo assim, uma segunda família ali pra mim, tanto massa, ele e Cláudia, que é a esposa dele, minha sócia também. Sim. E foi a única pessoa que eu não ofereci uma consultoria, não falei dinheiro em nenhum momento. E foi se tornando essa amizade até o momento que falou assim, vamos fazer um restaurante juntos? Eu falei, vamos. E aí se tornou o Cairu. Que foda. Foram 2 anos e meio de obra que, assim, financeiramente não faz sentido. Não faz sentido o tempo que a gente ficou em obra. Tá. Só que nunca foi, nesse momento, né, nunca foi apenas um negócio. Era, de fato, esse último elo dele com a família, com a mãe ali, principalmente, nesse imóvel, que é uma casa de 1928, tem quase 100 anos a casa. Foda. E ele queria dar uma nova vida para casa. Então ele queria fazer da forma mais cuidadosa possível. Tanto que a gente ficou 1 ano em restauro e mais 1 ano no projeto, assim, para preservar tudo. E a casa é muito difícil de mexer. Porque o processo construtivo dela é o mesmo processo do principal ponto turístico lá do Espírito Santo, Tocantins da Penha. Então são blocos de pedra, barro e óleo de baleia. Nossa, então mexer nisso foi muito difícil. Sim, achar quem faça também, Exato. quem faça essa manutenção, pô. Exato. E aí... E tu sentia que tu tava pronto pra isso? Nunca senti, não sinto até hoje, mas eu finjo que sinto e tento... Até sentir que tá pronto. Exato. Já fiz e faço, inclusive, isso. Mas é algo que, assim, sempre tive muita certeza que eu queria aquilo, então eu queria fazer acontecer e fazer dar certo. Então acho que foi a coisa, assim, mais cuidadosa, o projeto da minha vida, assim mesmo, mais cuidadoso que eu já toquei, que eu cuido e que eu pretendo cuidar por pelo menos mais 100 anos aí, que é a idade da casa. Que irado. E se fosse pra falar hoje... Quanto tempo tem o Cairu? A gente tá começando o 6º mês agora. 6º mês? 6. Cara, recente? Muito eu achei que tinha mais de um ano. Porque teve o projeto, ele já tá mais de 6 meses, tá? Isso. E o que tu pegou desse legado inteiro, assim, entre engenharia elétrica e Noma e consultoria que tu aplica hoje lá e que tu fala, cara, isso aqui deu muito certo pra realidade que tu tá hoje? Cara, eu acho que eu trouxe um pouquinho ali da engenharia pra consultoria e a consultoria me fez, assim, abrir muitas portas e entender o processo ali da construção de restaurante. Tá. Porque a consultoria é uma coisa muito legal que ela me fez estudar muito outros projetos que eu nunca tocaria se fosse por conta própria. Então, desde cafés, hotelaria, pizzaria, comida de bar, de boteco, enfim, assim, eu tive que estudar e mergulhar muito em cada projeto que eu fui desenvolvendo. Então isso me fez ter uma bagagem que eu me sentia mais tranquilo e tipo, eu sei fazer o projeto da cozinha, eu vou fazer o projeto da cozinha, tanto que nesse espaço eu comecei a fazer todos os projetos das cozinhas, de áreas técnicas, enfim, o projeto todo do restaurante fui eu que fiz. Tá. Então isso me fez enxergar não só como chefe, não só como cozinheiro ali, mas enxergar como o organismo restaurante como um todo. Tá. Então isso me trouxe uma segurança de conseguir fazer aquele projeto dar certo, pelo menos na teoria, assim, eu sei que tudo vai funcionar muito bem em relação a isso. Tanto que eu até estava no domingo, antes de vir para cá, para Santa Catarina, eu estava agradecendo o pessoal no nosso briefing, porque eu sempre comento que 3 coisas que você procura no restaurante, seja a qualidade e complexidade ali do serviço, dos pratos que vai servir, o volume e a agilidade, é muito difícil você conseguir as 3. Você escolhe 2 e a terceira e uma ali... Exato. Dica, né? Só que eu fico muito impressionado que a gente está conseguindo fazer os 3 ali. Tanto que a média de tempo de pratos da cozinha é de 10 a 15 minutos. Nossa num lugar que a gente atende com frequência... Acho que nem um pastel de feira isso, velho. Com frequência, mais de 100 pessoas simultaneamente. A gente chega a atender 130, 150 pessoas ali numa noite, que é um espaço... Meu sonho de restaurante é ser 65 lugares, só que lá a gente... A via de regra são 85 a 90, só que se o pessoal gosta de ficar no jardim, consome no jardim, já vira 100, 110, assim, simultâneo. Então é uma operação muito grande. É grande. Numa velocidade e na qualidade que a gente está entregando, no que a gente está disposto ali a entregar. Então isso para mim é um alívio muito grande ver a operação funcionando muito bem, muito fluida e divertida. Foda. E divertida, assim. Todo mundo tá se divertindo e isso me deixa muito feliz. Não, isso, cara, é foda, assim. Se divertir dá certo e acho que é
No final das contas, é pra isso que a gente tenta ir pra nossa área, né? Muito foda. Meu irmão, muito obrigado, velho. Por hoje a gente precisa acabar, porque senão se deixar aqui, a gente vai até 2 horas aí. Como é que faz pra galera te achar aí, seguir o Kairu? No Instagram é Kairu Rest. Tá. E o meu é Igor Trarbach, tudo junto. Meu nome é um pouco difícil, mas acho Kairu que você me acha. Tá, fechou. Meu irmão, obrigado. Sem palavras aí, velho.